Se você é um chola que gosta de anime de romance, esse vídeo aqui é pra você. E o mangá que a gente vai estar falando aqui hoje começa com uma garota chorando. Bom, mas por que ela tá chorando, Duarte? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Vira crente, toma agora, Deus quer te engrandecer. Ele que trouxe a palavra pra você. Deus ouvindo a glória, eu vou te adorar. Eu li em João que é aquele que crê. E o mangá começa de fato com uma garota comprando lanches. Ela pede 2 hambúrgueres vegetarianos e sem picles. Ela pediu 2 hambúrgueres vegetarianos e eu vou ter que comer 4 hambúrgueres pra compensar o que ela não comeu. Depois disso, corta pra um quadro de um cara vendo a nova skinzinha do joguinho dele. E a gente acaba percebendo que esse arrombado gastou mais dinheiro num jogo do que no próprio aluguel. E aquela mina que tava comprando o lanche aparece na onde que ele tá e pergunta o quanto de dinheiro ele gastou dessa vez. Ou seja, é um bagulho comum que acontece. E ele acaba respondendo pra ela que ela não tá trabalhando hoje. Ela diz então que já tá ciente disso. E ele pergunta então por que caralhos ela tá ali, o que deixa ela muito envergonhada. E ela responde que o café que ela tá acostumada a ir tá muito cheio, então, coincidentemente, ela teve que ir pro local que ela trabalha tomar um café com o chefe dela. A gente acaba descobrindo que o nome dessa garota é Todoroki e ela começou a trabalhar na lojinha desse cara faz 1 ano. E ela meio estressada com o cara já manda assim: parça, quanto é que você gastou hoje nesse joguinho? Fala pra mim, véi. Ele responde que ele gastou 60 mil ienes, o que deixa ela em choque e eu também, porque puta que pariu. Pra vocês terem noção, 60 mil ienes equivale a aproximadamente 2.200 reais. E ela fica muito puta porque ela diz que é um gasto desnecessário em joguinho online. E ele fala que isso é só um jogo, você não pode dar rage, não xinga minha mãe, cara, é só um jogo. Não é desnecessário. E o cara começa a aparecer eu explicando por que ele comprar uma skinzinha em jogo é importante, com desculpas horríveis. Ele termina o monólogo dele dizendo o seguinte: gastar dinheiro em jogo de gacha é um investimento real. Investimento. E quando ele ia gastar mais 1.000 ienes no joguinho, a Todoroki pega o celular dele e meio que impede ele de fazer essa cagada. E observando aquela cena, ela começa a ter um flashback e lembra de como ela foi parar ali, como ela conheceu Ikuto, que é o cara que é viciado em gastar dinheiro em joguinho online. A gente acaba descobrindo que assim que a Todoroki acabou o ensino médio, ela começou a mandar currículo pra loja do Ikuto e acabou sendo aceita. E ela só mandou o currículo pra lá porque ela queria ficar perto dele, por algum motivo que a gente ainda não sabe. E enquanto ela ia trabalhando com o Ikuto, a Todoroki tentava aprender sobre ele, até porque aparentemente ela tem uma quedinha muito forte pelo nosso protagonista. Só que ela acaba saindo do modo flashback e lembra que tá naquela situação assim e pensa como é que esse cara gasta tanto dinheiro em joguinho online. Ela acaba deixando de lado e fala que se ele acha tudo bem investir nisso, ok. Só que ela pensa, ao mesmo tempo, que ela vai se tornar alguém que vale a pena investir. Ela até mesmo pergunta pro Ikuto quando é que ele vai investir nela. E ele acaba respondendo que vai sim investir nela e ela fica surpresa com essa notícia. E sinceramente eu pensei que ia acontecer algo muito pica, só que na verdade ele foi comprar uma lata de café pra ela. E obviamente a Todoroki fica muito decepcionada, até porque é uma lata de café. Uma simples lata de café. Só que ela acaba entendendo que o Ikuto não sabe o que ela sente por ele, e essa é uma forma de reconhecer o trabalho dela, essa lata de café. Ela é meio puta, irritada, chateada, tudo ao mesmo tempo, começa a olhar pra lata de café e pensar: porra, eu tô aqui trabalhando há 1 ano, me esforçando pra esse arrombado me notar, e ele me dá uma lata de café. E olhando pra aquela lata de café, um pouco triste, ela olha pra baixo, cabisbaixa, e começa a lembrar de 3 anos atrás. Ela lembra de um professor chamando ela na sala pra conversar sobre o futuro de carreira dela. Futuro de carreira? Calma, plano de carreira. E o professor diz que mesmo que ela se esforce ao máximo, seria difícil conseguir um emprego com as notas que ela tinha. E nesse mesmo dia, quando ela voltava pra casa triste, ela percebeu que todas as pessoas que olhavam pra ela era simplesmente porque ela era gostosa. E ela percebendo que alguns caras estavam olhando pra ela simplesmente porque ela era bonita na rua, ela entra numa lojinha. E ela começa a chorar muito porque ela tava simplesmente sozinha naquele momento assim de dificuldade. E foi quando o Ikuto apareceu e perguntou se havia algo errado. Ele foi a primeira pessoa que enxergou ela, além da beleza ou nota. Ele enxergou a Todoroki. E foi basicamente assim que eles se conheceram. E bom, depois desse flashback aí gigantesco, ela continua olhando pra lata de café. E acaba bebendo tudo de uma vez, porque ela ficou um pouco envergonhada. Só que mesmo assim, ela continua animada. Ela fala que conseguiu fazer uma grande descoberta sobre o Ikuto. E enquanto ela tá pensando, ela vê uma loja de 100 ienes, que é o mesmo valor da latinha de café. E no capítulo 3, o Ikuto acaba recebendo uma mensagem da Todoroki, perguntando se ele preferiria trevos ou corações.
Ele fica um pouco surpreso com a pergunta e dá uma olhadinha na personagem gacha dele. Ele acaba percebendo que a personagem tem corações, então ele acaba respondendo para Todoroki que ele prefere corações. No outro dia, o Ikuto tava lá suave, esperando os clientes chegar, quando de repente a Todoroki chama ele. Ela fica cagada de vergonha porque, obviamente, ela só chamou ele porque ela queria que ele olhasse pra ela. E ele acaba reparando que o brinco dela tá em formato de coração. Então a pergunta de ontem foi válida. Ela fica em choque e começa a se desculpar por ter dito coisas estranhas no Zap no dia anterior. Só que enquanto a Todoroki tava falando tudo isso, ela acaba percebendo que o Ikuto tá cagando pro que ela tá falando ali. Ele acaba derrubando uns papéis no chão e ela e ele vão pegar, dando aquela típica cena de casalzinho de anime e filme, tá ligado? E a Todoroki não desiste, mano. A mina é camisa 10. Ela olha assim, agacha pra ele e pergunta: "Você acha que eu consegui pagar seu investimento?" E quando ele ia responder, meio que chegam duas clientes que atrapalham a situação. Acaba chegando muito cliente de uma vez só e o Ikuto tem que deixar ela sozinha na caixa registradora pra dar conta da outra demanda. Só que ainda assim, ele fica um pouco pensativo enquanto atende os outros clientes. E meio que acaba o capítulo aí. No capítulo seguinte, a Todoroki e o Ikuta estavam meio que no caixa ali e ela percebe que ele tá um pouco esquisito. Quer dizer, um pouco mais esquisito do que o normal. A gente acaba percebendo que faz uma semana desde que ela tentou fazer aquela gracinha lá, só que não deu nada. Ela fica pensando que deveria ter escolhido os trevos ao invés do coração e pergunta pro Ikuto se tá tudo bem. Ele então mostra pra ela um cartaz de um anúncio sobre o jogo que ele tava jogando. E a Todoroki, como não é boba nem nada, aproveita a oportunidade pra chamar ele pra ir junto com ela. Esse cartaz estava anunciando uma espécie de evento. Ela já tava toda felizinha aí quando uma outra funcionária aparece pra interromper a conversa dos dois. E o nome dessa funcionária é Sanzinha. A Sanzinha acaba explicando que esse evento também serve como um concurso de fotografia. E a Sanzinha explica passo a passo como é que funciona esse evento e como eles deveriam fazer porque é importante até para divulgação da loja, o que acaba influenciando o Ikuta e a Todoroki fazer esse evento. E aí eles começam a planejar como é que eles fariam, em que lugar eles fariam, como é que eles fariam para chamar atenção, um monte de coisa. E a Todoroki fica muito animada, ela fala para deixar com ela que ela vai cuidar da parte principal e todo mundo fica sem certeza. E ela fala que vai matar no peito porque ela é braba. Só que quando chega em casa ela fica travada porque ela não tem noção do que ela poderia fazer. Só que ela cansa de reclamar e decide agir pra fazer uma paradinha. Depois de alguns dias aparece o que ela fez pra chamar a atenção dos clientes na loja. E todo mundo tá aplaudindo ela, tanto o Ikuta quanto a Sanzinha. Quando eles iam tirar foto do que ela fez pra colocar no site do concurso, ela percebe que as outras lojas estão fazendo algo muito magnífico, isso na mente dela, é claro. E ela meio que acaba perdendo a coragem de postar o trabalho dela. A Sanzinha até tenta encorajar ela de colocar lá de novo e fala que tá muito bom, só que ela não quer. E ela fica realmente triste porque ela não consegue pensar em nada. Até que ela lembra de novo do Ikuta e tem um flashback dele falando algumas coisas que não é revelado pra gente ainda. E aí a Todoroki até se anima um pouco. Quando ela levanta, ela vê uma caixa de coisas de Halloween. E quando ela vê essa caixa, ela tem uma ideia. Bom, mas e o que ela vai fazer? Eu não sei, você não sabe. Isso até o próximo vídeo. Se você já conhecia esse mangá aqui, deixa aqui embaixo, vou estar adorando saber a sua opinião sobre ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima.